Médicos que trabalham com envelhecimento costumam perceber algo intrigante ao acompanhar seus pacientes mais velhos ao longo dos anos. Enquanto alguns idosos relatam cansaço constante, falta de disposição e dificuldade até para realizar tarefas simples do cotidiano, outros parecem atravessar a terceira idade com uma energia surpreendente. Eles caminham com frequência, mantêm conversas animadas, participam de atividades sociais e demonstram uma vitalidade que muitas vezes chama a atenção até de profissionais da saúde. Essa diferença entre pessoas da mesma faixa etária levanta uma pergunta que médicos e pesquisadores vêm tentando entender há bastante tempo. Por que alguns idosos parecem manter tanta energia enquanto outros enfrentam um declínio mais rápido da disposição física e mental? Ao observar pacientes ao longo de décadas, muitos médicos começam a notar que esses idosos mais ativos compartilham certos padrões. A primeira coisa que costuma chamar a atenção não é necessariamente algo visível de imediato, mas sim a forma como o corpo deles funciona internamente. O metabolismo dessas pessoas tende a ser mais estável. Em termos simples, isso significa que o organismo consegue transformar os nutrientes dos alimentos em energia de maneira mais eficiente. Quando esse processo ocorre de forma equilibrada, a pessoa sente menos oscilações ao longo do dia. Não é tão comum que ela experimente aqueles momentos bruscos de queda de energia que muitas pessoas relatam, especialmente depois das refeições ou no meio da tarde. Em vez disso, a energia parece mais constante, permitindo que o indivíduo mantenha suas atividades diárias com mais facilidade. Esse equilíbrio metabólico costuma refletir também na forma como o corpo regula o açúcar no sangue. Médicos frequentemente observam que idosos com níveis de energia mais estáveis tendem a apresentar menos picos e quedas abruptas de glicose. Isso ajuda a evitar aquela sensação repentina de fraqueza ou sonolência que muitas pessoas sentem após comer determinados alimentos. Com níveis mais equilibrados, o corpo consegue manter um ritmo mais consistente ao longo do dia, o que naturalmente contribui para uma sensação geral de vitalidade. Outro ponto que frequentemente chama a atenção dos médicos é o nível de inflamação no organismo. Com o passar dos anos, muitas pessoas desenvolvem o que especialistas chamam de inflamação crônica de baixo grau. Trata-se de um processo silencioso que pode afetar diversas áreas do corpo ao mesmo tempo. Essa inflamação pode contribuir para dores nas articulações, rigidez muscular, cansaço persistente e até alterações na clareza mental. O que médicos costumam notar é que idosos que mantêm níveis mais altos de energia frequentemente apresentam menos sinais desse tipo de inflamação. Eles relatam menos dores constantes e demonstram maior facilidade para se movimentar, caminhar ou simplesmente manter uma rotina ativa. Essa diferença na inflamação corporal pode parecer sutil no início, mas ao longo do tempo ela faz uma grande diferença na qualidade de vida. Quando o corpo está constantemente lidando com processos inflamatórios, grande parte da energia disponível acaba sendo direcionada para esses mecanismos internos de defesa. Isso pode deixar a pessoa mais cansada e com menor disposição para atividades físicas ou mentais. Já quando esses processos estão mais controlados, o organismo consegue utilizar melhor sua energia para outras funções, o que contribui para uma sensação de bem-estar e disposição. Além disso, médicos observam outro aspecto que parece bastante comum entre idosos cheios de energia: a preservação da massa muscular. À medida que envelhecemos, o corpo naturalmente perde parte da musculatura, um processo conhecido como sarcopenia. Essa perda começa de forma gradual por volta da meia-idade e pode se tornar mais significativa com o passar das décadas. Como os músculos desempenham um papel fundamental no movimento, no equilíbrio e até no metabolismo, a redução da massa muscular pode impactar diretamente os níveis de energia. Idosos que conseguem preservar melhor sua musculatura geralmente demonstram mais facilidade para realizar atividades físicas cotidianas. Eles caminham com mais estabilidade, levantam-se com menos esforço e conseguem manter um estilo de vida mais ativo. Essa capacidade de continuar em movimento acaba criando um ciclo positivo. Quanto mais o corpo se movimenta, mais ele preserva a força muscular e mais energia a pessoa tende a sentir no dia a dia. Outro detalhe interessante que médicos frequentemente relatam é que esses idosos ativos costumam apresentar uma recuperação mais rápida após esforço físico. Enquanto algumas pessoas se sentem exaustas após uma caminhada mais longa ou uma atividade doméstica mais intensa, esses indivíduos parecem recuperar a energia com mais facilidade. Isso sugere que o corpo deles consegue lidar melhor com o desgaste natural das atividades diárias, mantendo um funcionamento mais eficiente mesmo com o avanço da idade. A saúde cardiovascular também costuma ser um fator importante nesse cenário. O coração e o sistema circulatório desempenham um papel essencial na distribuição de oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Quando essa circulação funciona de forma eficiente, os músculos e órgãos recebem o que precisam para produzir energia adequadamente. Muitos médicos percebem que idosos com mais vitalidade frequentemente apresentam uma boa saúde cardiovascular, o que contribui para a sensação de disposição ao longo do dia. Outro aspecto frequentemente observado é a clareza mental. Energia não se manifesta apenas no corpo, mas também na mente. Idosos que demonstram mais vitalidade costumam apresentar maior atenção, interesse em conversas e disposição para aprender ou experimentar coisas novas.
Isso não significa que eles nunca enfrentem momentos de cansaço, mas a forma como lidam com o dia a dia parece diferente. Há uma espécie de entusiasmo que muitas vezes acompanha essa energia. Com o tempo, profissionais da saúde começaram a perceber que essas características raramente aparecem por acaso. Elas costumam estar ligadas a um conjunto de fatores que se reforçam mutuamente. Alimentação equilibrada, movimento regular, sono adequado e uma vida social ativa são frequentemente mencionados como elementos importantes nesse processo. No entanto, ao analisar os hábitos desses idosos mais energéticos, alguns médicos começaram a notar outro detalhe interessante. Muitos desses pacientes parecem prestar bastante atenção à forma como nutrem o corpo. Não se trata apenas de evitar alimentos pouco saudáveis, mas também de garantir que o organismo receba certos nutrientes que ajudam no funcionamento adequado das células. Em algumas situações, esses nutrientes vêm diretamente da alimentação. Em outras, podem aparecer na forma de suplementos utilizados com orientação profissional. Esse padrão acabou despertando o interesse de especialistas em envelhecimento saudável. Afinal, se certos nutrientes aparecem com frequência entre idosos que mantêm mais vitalidade, talvez eles desempenhem algum papel no suporte ao metabolismo, na produção de energia celular e na manutenção do funcionamento do organismo ao longo dos anos. É justamente por isso que, nos últimos tempos, muitos médicos começaram a prestar mais atenção em algo específico quando conversam com pacientes idosos que demonstram altos níveis de energia. Quais nutrientes fazem parte da rotina dessas pessoas e de que forma eles podem contribuir para o bem-estar geral durante o envelhecimento? Essa observação acabou abrindo caminho para uma nova discussão dentro da medicina preventiva, focada não apenas em tratar doenças, mas também em entender como o corpo pode ser apoiado para manter sua vitalidade pelo maior tempo possível. E é nesse ponto que surge uma questão que tem despertado cada vez mais curiosidade entre pacientes e profissionais da saúde. Quando médicos analisam os hábitos desses idosos cheios de energia, alguns nutrientes específicos aparecem repetidamente nas rotinas dessas pessoas, o que levanta uma pergunta natural. Será que certos compostos presentes na alimentação ou em suplementos podem ajudar a apoiar o corpo na manutenção da energia ao longo da terceira idade? É exatamente essa possibilidade que começou a chamar a atenção de especialistas, que nos leva ao próximo passo dessa conversa. Quando médicos começam a investigar com mais atenção o estilo de vida de idosos que mantém níveis surpreendentes de energia, uma coisa se torna evidente com o tempo. Não existe um único segredo responsável por essa vitalidade. Em vez disso, o que aparece é uma combinação de fatores que, juntos, ajudam o corpo a continuar funcionando de forma eficiente mesmo com o avanço da idade. Entre esses fatores, a nutrição ocupa um papel central. Isso porque, à medida que envelhecemos, o organismo passa por mudanças naturais que afetam a forma como absorvemos e utilizamos nutrientes essenciais. Com o passar dos anos, o sistema digestivo pode se tornar um pouco menos eficiente. A produção de certas enzimas diminui, o metabolismo desacelera e o corpo pode ter mais dificuldade para transformar alimentos em energia utilizável. Ao mesmo tempo, as células continuam precisando de vitaminas, minerais e outros compostos para manter processos fundamentais funcionando corretamente. Essa combinação cria uma situação comum na terceira idade. Mesmo pessoas que se alimentam relativamente bem podem acabar apresentando níveis reduzidos de alguns nutrientes importantes. Por esse motivo, médicos que acompanham pacientes idosos frequentemente prestam atenção especial à nutrição. Durante consultas, não é incomum que profissionais investiguem hábitos alimentares e solicitem exames para avaliar níveis de vitamina e minerais no organismo. Em muitos casos, a alimentação consegue fornecer o que o corpo precisa. Em outros, porém, pode ser necessário ajustar a dieta ou considerar formas de complementar certos nutrientes que tendem a diminuir com a idade. Um dos nutrientes que aparece com mais frequência nessas conversas é a vitamina D. Durante muito tempo, ela foi associada principalmente à saúde dos ossos, mas hoje os especialistas sabem que seu papel no organismo é muito mais amplo. A vitamina D participa de processos relacionados ao sistema imunológico, à função muscular e até ao equilíbrio de certos mecanismos hormonais. Em idosos, níveis baixos dessa vitamina são bastante comuns, principalmente entre aqueles que passam pouco tempo expostos ao sol. Quando isso acontece, podem surgir sinais como fraqueza muscular, maior propensão a quedas e até uma sensação geral de cansaço. Por essa razão, muitos médicos consideram importante monitorar os níveis de vitamina D em pacientes mais velhos. Quando os exames mostram valores abaixo do ideal, é comum que os profissionais recomendem forma de corrigir essa deficiência, seja por meio de exposição solar adequada, ajustes na alimentação ou suplementação orientada. A ideia não é buscar soluções milagrosas, mas sim garantir que o corpo tenha os recursos necessários para continuar funcionando da melhor forma possível. Outro nutriente que costuma aparecer nas rotinas de idosos com boa vitalidade é o ômega 3. Esse tipo de gordura saudável, encontrado principalmente em peixes como sardinha, salmão e atum, tem sido amplamente estudado nas últimas décadas. Pesquisadores investigam seus efeitos em várias áreas da saúde, incluindo o funcionamento do coração, do cérebro e do sistema circulatório.
Uma das razões pelas quais o ômega 3 desperta tanto interesse é sua possível relação com o equilíbrio de processos inflamatórios no organismo. Como muitos médicos observam que idosos com mais energia tendem a apresentar menos sinais de inflamação crônica, o consumo adequado de ômega 3 acaba chamando atenção nesse contexto. Dietas ricas nesse nutriente são frequentemente associadas a padrões alimentares considerados saudáveis, como a dieta mediterrânea, que há muito tempo é estudada por seus possíveis benefícios para a longevidade e o bem-estar ao longo da vida. Outro nutriente que frequentemente surge nessas discussões é o magnésio. Apesar de não receber tanta atenção quanto algumas vitaminas mais conhecidas, esse mineral desempenha um papel extremamente importante no organismo. O magnésio participa de centenas de reações bioquímicas no corpo humano, incluindo processos ligados à produção de energia nas células. Ele também contribui para o funcionamento adequado dos músculos, do sistema nervoso e até da qualidade do sono. Com o envelhecimento, algumas pessoas acabam ingerindo menos magnésio do que necessário, seja por mudanças na alimentação ou pela menor absorção do mineral pelo organismo. Em certos casos, essa deficiência pode estar associada a sintomas como fadiga, câimbras musculares e dificuldade para relaxar. Por isso, médicos e nutricionistas frequentemente avaliam a ingestão desse nutriente ao acompanhar pacientes idosos, buscando garantir que os níveis estejam dentro do intervalo considerado adequado. Outro composto que tem despertado interesse crescente entre profissionais da saúde é a coenzima Q10, muitas vezes chamada apenas de CoQ10. Diferentemente de vitaminas e minerais que precisam ser obtidos exclusivamente pela alimentação, essa substância é produzida naturalmente pelo próprio organismo. A coenzima Q10 desempenha um papel essencial dentro das células, participando diretamente da produção de energia nas mitocôndrias, estruturas responsáveis por gerar a maior parte da energia utilizada pelo corpo. Com o passar dos anos, a produção natural de coenzima Q10 tende a diminuir. Alguns pesquisadores acreditam que essa redução pode estar relacionada, em parte, à sensação de menor energia que muitas pessoas experimentam com o envelhecimento. Por esse motivo, a substância passou a ser estudada em diferentes contextos relacionados à saúde celular e ao metabolismo energético. Em algumas situações, médicos consideram a possibilidade de avaliar ou apoiar os níveis desse composto, especialmente quando o objetivo é favorecer o funcionamento adequado das células. No entanto, mesmo com toda essa atenção voltada para nutrientes específicos, especialistas costumam fazer uma observação importante. Nenhuma vitamina, mineral ou suplemento isolado é capaz de explicar por completo a vitalidade observada em certos idosos. Esses elementos podem desempenhar papéis de apoio importantes, mas raramente atuam sozinhos. Na prática, o que os médicos costumam ver é que os nutrientes fazem parte de um conjunto muito maior de hábitos que, juntos, contribuem para a manutenção da energia ao longo do envelhecimento. Quando os profissionais da saúde observam de perto os idosos que parecem atravessar as décadas com mais disposição, percebem que existe um padrão mais amplo por trás dessa vitalidade. Os nutrientes podem ajudar o corpo a funcionar melhor, mas eles costumam estar acompanhados de rotinas que estimulam o movimento, favorecem o descanso adequado e mantêm a mente ativa. É justamente essa combinação que parece criar as condições ideais para que o organismo continue funcionando de maneira eficiente ao longo do tempo. Por isso, embora a ciência continue investigando o papel de diferentes nutrientes na saúde da terceira idade, muitos médicos concordam em um ponto essencial. Suplementos e vitaminas podem oferecer suporte em determinadas situações, mas eles não substituem os pilares fundamentais de um envelhecimento saudável. E quando esses pilares aparecem juntos, boa nutrição, movimento regular, sono adequado e uma mente engajada, o resultado costuma ser exatamente aquilo que chama a atenção nos consultórios: idosos que mantêm uma energia surpreendente mesmo com o passar dos anos. É justamente nesse momento que muitos especialistas começam a ampliar a conversa. Depois de analisar nutrientes e substâncias que podem apoiar o funcionamento do organismo, surge uma pergunta ainda mais importante: quais hábitos cotidianos parecem estar presentes na vida daqueles idosos que continuam ativos, curiosos e cheios de disposição? Ao observar essas rotinas mais de perto, médicos descobriram que existem alguns comportamentos simples que aparecem repetidamente entre pessoas que envelhecem com mais vitalidade. E entender esses hábitos pode ser tão importante quanto conhecer qualquer nutriente específico. Quando médicos observam idosos que parecem manter níveis surpreendentes de energia ao longo das décadas, uma conclusão começa a se tornar cada vez mais clara. Embora nutrientes e suplementos possam ter um papel de apoio, eles raramente são o fator principal por trás dessa vitalidade. Na prática clínica, o que os especialistas veem repetidamente é que a energia na terceira idade costuma surgir de um conjunto de hábitos simples que, quando mantidos ao longo do tempo, ajudam o corpo a continuar funcionando de forma eficiente. Entre esses hábitos, um dos mais frequentemente citados pelos médicos é algo extremamente básico, mas muitas vezes negligenciado: o movimento diário. Idosos que demonstram mais disposição costumam manter algum nível de atividade física em suas rotinas, mesmo que não se trate de exercícios intensos. Caminhadas regulares, alongamentos, jardinagem, pequenas tarefas domésticas ou qualquer atividade que mantenha o corpo em movimento podem fazer uma grande diferença. O corpo humano foi projetado para se movimentar, e quando ele permanece ativo, vários sistemas começam a funcionar melhor.
A circulação sanguínea se torna mais eficiente, os músculos recebem mais oxigênio e as células conseguem produzir energia de forma mais adequada. Esse processo ajuda a evitar aquela sensação de rigidez ou fadiga que muitas pessoas começam a sentir quando passam muito tempo sedentárias. Além disso, o movimento regular ajuda a preservar algo que os médicos consideram essencial para a vitalidade na terceira idade, a massa muscular. Como mencionado anteriormente, a perda de músculos é um processo natural do envelhecimento, mas a velocidade dessa perda pode variar bastante de pessoa para pessoa. Idosos que permanecem ativos tendem a preservar melhor sua musculatura, o que facilita atividades simples do dia a dia, como levantar de uma cadeira, subir escadas ou caminhar por distâncias maiores. Essa preservação da força física cria um ciclo positivo. Quanto mais a pessoa consegue se movimentar com facilidade, mais ativa ela tende a permanecer. E quanto mais ativa ela permanece, mais o corpo continua forte. Outro fator que médicos frequentemente associam à energia na terceira idade é a qualidade do sono. Muitas pessoas acreditam que dormir mal é simplesmente uma consequência inevitável do envelhecimento, mas especialistas ressaltam que isso nem sempre precisa ser assim. O sono continua desempenhando um papel fundamental em todas as fases da vida. Durante descanso noturno, o corpo realiza processos importantes de recuperação, regulação hormonal e reparo celular. Quando o sono é de boa qualidade, a pessoa tende a acordar com mais disposição e clareza mental para enfrentar o dia. Em idosos que demonstram mais vitalidade, médicos frequentemente observam padrões de sono relativamente estáveis. Isso não significa necessariamente dormir muitas horas, mas sim ter um descanso profundo e regular. Esse tipo de sono ajuda o corpo a restaurar níveis de energia e permite que o cérebro organize informações, fortaleça memórias e mantenha o funcionamento cognitivo em boas condições. Quando o descanso noturno é insuficiente ou fragmentado, o impacto pode aparecer rapidamente na forma de fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração. Outro elemento que chama bastante a atenção dos especialistas é a atividade mental. Energia não se manifesta apenas no corpo, ela também se reflete na mente. Idosos que permanecem mentalmente ativos frequentemente demonstram mais entusiasmo pela vida e maior disposição para enfrentar desafios cotidianos. Médicos relatam que muitos desses indivíduos mantêm o hábito de aprender coisas novas, ler com frequência, participar de conversas estimulantes ou se envolver em atividades que exigem raciocínio e curiosidade. Esse estímulo constante ao cérebro ajuda a manter as conexões neurais ativas. O cérebro, assim como os músculos, responde ao uso. Quando ele é constantemente desafiado, tende a preservar melhor suas funções ao longo do tempo. Essa atividade mental também contribui para uma sensação geral de propósito e engajamento com o mundo ao redor, fatores que muitas vezes estão ligados à percepção de energia e vitalidade. A vida social também aparece frequentemente como um elemento importante na rotina de idosos mais ativos. Manter relações com amigos, familiares ou grupos comunitários pode ter um impacto significativo no bem-estar emocional. Conversas, encontros e atividades em grupo estimulam o cérebro, reduzem sentimentos de isolamento e ajudam a criar um ambiente emocional mais positivo. Muitos médicos observam que idosos que permanecem socialmente conectados demonstram maior entusiasmo e disposição para manter outras áreas da vida ativas também. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a alimentação cotidiana. Embora suplementos e nutrientes específicos possam ter sido discutidos anteriormente, o que os médicos costumam observar na prática é que idosos com mais energia geralmente seguem padrões alimentares relativamente simples e equilibrados. Eles tendem a consumir mais alimentos naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais e fontes adequadas de proteína. Esse tipo de alimentação fornece ao organismo os nutrientes necessários para manter processos metabólicos funcionando de forma adequada. Alimentos ricos em fibras ajudam na digestão e na estabilidade da glicose no sangue. Proteínas contribuem para a preservação da massa muscular. Frutas vegetais fornecem vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células contra danos acumulados ao longo do tempo. Quando esses elementos fazem parte da rotina alimentar, o corpo tende a funcionar de maneira mais equilibrada, o que naturalmente se reflete nos níveis de energia. Com o tempo, médicos que acompanham pacientes idosos começam a perceber que todos esses fatores estão profundamente interligados. O movimento favorece o sono. O sono adequado melhora a clareza mental. A mente ativa estimula o envolvimento social. A alimentação equilibrada fornece o combustível necessário para que todas essas funções ocorram de maneira harmoniosa. Quando esses elementos se combinam, o resultado costuma ser exatamente aquilo que chama atenção nos consultórios: pessoas que continuam vivendo com disposição, curiosidade e autonomia mesmo em idades mais avançadas. Essa observação levou muitos especialistas a reformular a forma como enxergam o envelhecimento saudável. Em vez de buscar soluções rápidas ou respostas isoladas, a medicina moderna passou a enfatizar cada vez mais a importância de apoiar o funcionamento natural do corpo ao longo do tempo. Pequenas escolhas feitas diariamente, caminhar um pouco mais, dormir melhor, manter a mente ativa, alimentar-se de forma equilibrada,
Podem parecer simples, mas acumulam efeitos significativos ao longo dos anos. No final das contas, quando médicos analisam os casos de idosos que envelhecem com mais energia, o que aparece não é uma fórmula secreta ou um único suplemento milagroso. O que surge é uma combinação consistente de hábitos que ajudam o organismo a continuar funcionando de maneira eficiente. Nutrientes podem oferecer suporte, atividades físicas podem preservar a força, o sono pode restaurar o corpo e a mente ativa pode manter o entusiasmo pela vida. Quando todos esses elementos trabalham juntos, eles criam as condições ideais para que o envelhecimento aconteça de forma mais saudável e com muito mais vitalidade.